Salve pessoal, voltei inspirado por uma vontade secreta de voltar que eu tava sentindo em alguns momentos, pela conversa com alguns amigos que acabaram me perguntando assim em contextos bem diferentes e os vídeos de astrologia. Eu falei, vem aí, veio, né? E aí, pra contextualizar assim, eu fiquei doente nos últimos dias. E ficar doente é muito ruim, né, velho? Fala sério. E aí tal, né? Fiquei com febre, encatarrado e tal. Muito paia. Como vocês podem ver, eu tô fanho até agora. Mas aí eu venho pensando nisso, assim, o quanto que quando o meu corpo fica doente, eu percebo que os pensamentos também ficam dodói das ideias, né? E aí você começa a pensar assim, porque eu vou assumir que você também, se você tá me vendo aqui nesse momento, talvez faça sentido pra você também, né? Aí esse pensamento começa a ficar assim, aí você lembra, nossa, teve um momento da minha vida que eu já pensei assim mesmo, né? Mas, nossa, não faz parte assim, né? Então tem algumas coisas que realmente a gente só transforma mesmo, né? Falando em transformação, né? Como esse é um vídeo de astrologia, tem muito essa questão do fogo, né? O fogo transforma as coisas. Nada que ele toca permanece o mesmo, né? E aí eu tava um pouquinho depois desse período, assim, repostei um post que eu vi de um outro astrólogo, que ele às vezes resume um trânsito assim numa frase. E aí ele fez um sobre a lua em Leão, assim, e a frase era tipo assim, olha mesmo pra isso aí e deixa queimar, né? Transforma essas coisas aí. E aí isso tudo bateu assim no momento que eu tava pensando, né? O corpo vai dando uma melhoradinha, a cabeça também, você pensa, por que que essas coisas aparecem, né? Pra você, por que que você pensa esse tipo de coisa, né? O que que isso tá te mostrando, né? Porque de uma maneira bem simples, é isso, né? No fim das contas, você tá vendo algo que é isso que você tá vendo, né? E aí eu quis trazer isso aqui, gente, aproveitar esse momento. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2023. A gente acabou de passar aí por o aspecto exato da lua cheia em Leão, porque o nosso Sol tá em Aquário. E é um antagonismo muito bacana, né, velho? Leão é um signo de fogo, do eu, assim, enquanto eu começando a definir, assim, ou mostrar, né, até certo ponto, uma escolha, né, do que a gente mostra. Tradicionalmente, Leão, a casa 5 está associada ao teatro, né, mas se eu pensar assim, por quê? Nem com a máscara que eu boto aqui para vir falar com vocês, com a máscara, né, que eu coloque, qual é a que faz jus àquilo que eu estou passando, né? Que ressoa com aquilo que eu sou, né? Então, nessa lua cheia em Leão, e ela só pode ficar cheia em Leão quando o Sol está em Aquário, né? E existe essa brincadeira aí dicotômica gigantesca, né? Que tem essa coisa, assim, pra gente, o que a gente é tudo, assim, né? De uma certa forma, assim, ou é a base, né? Porque se eu não sou o que eu sou, né? Leão sendo esse foco, essa coisa do se mostrar, de ocupar um espaço também, né? É uma coisa que diz pra gente muito de perspectiva. Quanto que o conhecimento, ele precisa, a gente precisa colocar o conhecimento humano em perspectiva, né? Ele parte de um lugar e Leão é um pouco esse centro de referência. Até porque Leão é o signo que dá morada, né, ao Sol. Tradicionalmente o Sol ele está associado ao signo de Leão.
E se a gente for pensar no nosso sistema solar, né, que inclusive isso é um sistema solar por causa do Sol, porque é ele que está ali centralizando, né? Ele é tão grandioso comparado a gente que ele aglutina ali, né, um monte de coisinha com ele e leva essas coisinhas para passear aí pelo espaço. E nesse carrossel cósmico, né, ele é basicamente o guia, né? Ele é o ponto de referência da Terra, né? Se não fosse o Sol, a Terra... mas o Sol é ele que guia, né? De certa maneira, ele é o centro ao redor do qual a gente está ali orbitando, girando, passeando, né? E vivendo essa experiência toda. Entretanto, né, quem que está lá do outro lado? É justamente Aquário, né? E se a gente for pensar, pô, o nosso Sol é brabo, né? É lindo, é gigante, mas a gente já sabe que o espaço é tão grande e existem outros sóis tão gigantescos que fazem o nosso Sol parecer um... e isso acho que traz um pouco dessa perspectiva, assim, até porque esse é um conhecimento. Eu não diria não que os nossos antepassados não sabiam disso, mas eu acho que a gente se acha demais. E talvez esse seja um dos temas aí, né? Estamos falando da Era de Aquário, que é um tema que eu tô querendo gravar um videozinho sobre há algum tempo, né? Então, vou fazer aí um super desafio. Se tiver 3 comentários nesse vídeo, eu vou fazer esse vídeo. E se não tiver, eu também vou. E é isso, tá lançado o desafio. Pode ser 3 comentários da mesma pessoa também. Mas enfim, né? Porque a gente fica nessa de pá, somos o centro das coisas, né? Nosso antepassado sabia de nada, fazia negócio com graveto, quebrava pedra, achava que tinha uma tartaruga gigante, que a terra estava ali em cima. Ó, tadinho, né? Sabiam tão pouco. Será? Eu acho que esse é um pouco do tempo. Mas enfim, né? Retornando, nesse aspecto do Sol, né? Se a gente pensar aqui que ele é não tudo, mas ele é muita coisa pra gente, né? Mas se a gente colocar isso em perspectiva, fica tão pequena, as coisas se diluem, né? E fica assim, cadê a referência? Cadê eu? E isso eu acho que é Aquário, né? Acho que Aquário é o signo que fala essa coisa, assim, né? De o conhecimento humano, até por ser também um signo de ar, então fala dessa coisa etérea e sem fronteiras, assim, não tem limites. O que é o conhecimento, né? Se a gente não coloca uma perspectiva, um ponto de partida, assim, né? E aí, então, gente, eu acho que esse é uma perspectiva, assim, né? O que é isso tudo acontecendo aí fora? Será que nos diz alguma coisa também sobre o que está acontecendo aqui dentro? E uma coisa que eu tive pensando, assim, é que o fenômeno que você é, que eu sou, ninguém não vai se repetir nunca mais. Nunca talvez seja demais, né? Também, porque a gente conhece. Mas você me entendeu, né? E que majestoso, né? Que incrível que é esse fenômeno, né? Majestoso, que é um adjetivo muito usado, né? Com os aspectos leoninos, né? Tá muito ali naquela coisa do rei, ele que centraliza as coisas, né? E pensando na contraposição disso, né? Que é a coletividade, pensar que existiram já... Quantas pessoas já existiram antes da gente, né? Quantas pessoas vão existir depois? Isso é Aquário. Isso é a humanidade. É a coletividade, né? E o que é? Que sou eu daqui 6 milhões de anos?
Eu isolei, eu apelei até, porque eu acho que essas medidas, assim, não cabem na nossa cabecinha real, né? Mas enfim, né? Me fez pensar nisso, assim, e mais uma vez pensando nessa dicotomia, né? Que tá aí, cara, e o quanto que só você pode trazer o que você é pro mundo. Só você pode dar seu show, né? E o quanto isso faz parte da maravilha que é a experiência humana. E num momento como esse, talvez fique aí a reflexão para a gente pensar, né? O que a gente coloca em contraposição aos outros também, ao coletivo, né? E essa proposta de pensar em contraposição, porque eu estava pensando muito também nessa palavra perspectiva. Perspectiva, né? E a minha existência, da minha perspectiva, eu tenho a minha narrativa, eu tenho a minha interpretação do que é, né? E afinal de contas é a minha, então a minha narrativa tem uma certa centralidade. Eu sou meu leãozinho, né? Mas para outra pessoa que olha a partir da perspectiva dela, olha para mim, olha para minha vida, assim, e ela vai ter as mais variadas opiniões, né? Entretanto, ela tá vendo a minha vida a partir da perspectiva dela. Ela tá vendo o meu fenômeno acontecer a partir do lugarzinho dela, né? É como se fosse o sol observando outro sol lá de longe, assim. Aí do meu ponto de vista, vai ter umas estrelas que parecem uma cruz, assim, esquerda, assim, em cima. Aí lá embaixo vai ter outro que parece um cachorro. Só que do ponto de vista dela, né? Um negócio tá pra frente, o outro tá pra trás, né? Mas enfim, você já pegou o ponto, né? Mas a imagem tá aí. Então, fica esse convite, né? Pra gente pensar assim também. Acho que antes de mais nada, tudo que a gente fala é sempre pra gente, né? Mas existe um mistério incrível das relações humanas que às vezes aquilo não é só para você, para outra pessoa vai fazer muito sentido, né? E para nós humaninhos que somos, o sentido é muita coisa, né? É muita coisa. Fica aí esse convite, né? No fim das contas você já sabe onde eu quero chegar, né? Tudo isso podia ser reduzido a seja você mesmo, brilhe, brilhe, leãozinho. E esse momento, né, é muito bacana, inclusive, porque essa dinâmica, por exemplo, de lua cheia, a lua fica cheiona de luz. Primeiro, porque a gente tem a perspectiva que a gente tem estando na Terra, e porque a partir dessa perspectiva, a lua e o sol estão fazendo uma oposição. Então a lua pega assim, pá, recebe aquela luz toda na cara, né? E brilha, devolve pra gente uma outra coloração mais misteriosa, mais amistosa, né? Mais sutil, lua. Então, em termos gerais, é isso que eu queria trazer aqui para vocês e para mim. Mas eu separei também alguns outros aspectos que estão acontecendo aí nesse momento próximo dessa lua cheia, né? Que são... Eu escolhi alguns aspectos que eles estão com graus bem perto. Uma delas é a quadratura de Marte com Vênus. E Marte está em Gêmeos. Marte, você olha lá o símbolozinho, tem a bolinha e a setinha para cima, né? É uma coisa que fala assim, vai, tá indo. É pontudo o negócio. E Vênus é o redondinho com a setinha para baixo, né? Então é uma coisa meio de ancoragem, tá falando ali de sensualidade, sensualidade de trazer aos sentidos. E essa Vênus que está em peixes nesse momento, que é uma Vênus muito sonhadora, é uma Vênus muito fértil, né? Porque peixes é um signo fértil, fértil em imaginação, ela é tão fértil que depois dele vem Áries, assim, a explosão, o começo. Então, que potência, né? Que potência, peixes. Já Marte, que está em Gêmeos, quem fala dessa coisa, Marte é muito o movimento,
né? A nosso lado yang, né? De como que a gente vai buscar as coisas. E Gêmeos é um signo que gosta de buscar, no sentido de que ele está sempre transitando. Gêmeos é o rolê, né? É o passeio. Então, esse Marte, ele está bem movimentado, está volátil, né? E a Vênus está em peixes, né? Naquela combustão, aquela imensidão cósmica que você nem sabe, né? Acho que é isso, você nem sabe. Peixes traz pra gente essa coisa do mistério também. E essa quadratura, que é uma posição de tensão, é um ângulo quase perfeito de 90 graus, né? Traz essa tensão ali entre esses dois, esse movimento, né? Então traz a gente para pensar o que nos atrai, quais são os nossos desejos, o que a gente vê beleza, né? E o que a gente tem vontade de buscar, né? O que a gente faz mesmo né? No fim das contas. Então soma isso aí no pacotão que a gente está conversando, tá? Além disso, a gente tem um outro sextil aí dessa Vênus, que está em peixe, com esse Urano em touro. É uma posição que tem falado pra gente muito de uma transformação, de como a gente, de certo modo, também ancora na materialidade da nossa existência. Novas concepções, assim. Urano é um planeta que fala pra gente de uma perspectiva, assim, inovadora, né? De trazer, pra você ter uma ideia do que a astrologia mais contemporânea, assim, interpreta como sendo Urano. Urano foi descoberto pela humanidade perto ali do período que a gente também descobriu, né? Começou a dominar a eletricidade, né? Você pensa, pô, olha o raio, né? O raio é um bagulho que você tá lá assim, do nada, tá de boa. Aí, às vezes nem tão de boa, né? Porque tem umas nuvens ali, né? Os negócios. Aí você, Aí de repente. Só que o negócio é tão rápido que você piscou assim, ele já não existe. Aí você pergunta: o que aconteceu? O que aconteceu? Aí daqui a pouco tem uma árvore pegando fogo, né? Então, esse espantamento, é, essa novidade, né? Essa coisa que vem, tá aqui, não tá mais, é muito uraniano, né? E Urano em touro é essa revolução, então, naquilo que a gente tem de mais sólido, né? É na matéria, é um signo de terra. Então fica esse convite aí também para você pesquisar dentro da sua sensibilidade, né? Que aqui a gente está falando além dessa cabecinha pensante que você tem. Você é um fenômeno que existe em diversas dimensões, né? Então as palavras é só um piti-piti, né? Então fica esse convite aí, como que isso vem reverberando, né? E o que você vai trazer, né? O que o leãozinho vai brilhar aí pra gente. Então é isso, meus queridos. Um beijo. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Tá fazendo nada aí? Gostou? Se inscreve no canal, deixa um like, comenta aí, qualquer coisa. Beijocas. Fiquemos bem e até a próxima.